irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus falou comigo essa semana, e aí o pastor Bruno me chamou e falou: Sr. Vini, você pode ministrar esse fim de semana para a gente? Eu gosto muito de ministrar, de estar aqui com os irmãos, e eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 18, versículo 30. Esse vai ser o texto-chave da nossa palavra de hoje. Eu creio que, assim como Deus falou muito ao meu coração, Ele também vai falar ao coração dos irmãos essa manhã. Amém, irmãos? Quantos estão ansiosos aí para receber um pouquinho mais da palavra de Deus? Amém? Aleluia. Salmo 18, 30. Olha que poderoso, irmãos. O pastor Bruno falou aqui sobre Davi, nós vamos falar sobre ele também. E esse salmo aqui que ele escreveu, olha que poderoso que ele disse aqui. Este é o Deus cujo caminho é... Vamos lá, irmãos, vamos treinar de novo. Este é o Deus cujo caminho é... A palavra do Senhor é comprovadamente... Ele é para todos que nele se... Olha que palavra poderosa, irmãos. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para os que nele se refugiam. Olha que salmo poderoso, irmãos. Ele diz que Deus é um Deus cujo caminho é perfeito. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Nós precisamos aprender, assim como o pastor Bruno falou semana passada. Quantos lembram da palavra da semana passada que nós ruminamos na célula? Acerca do discernimento. Nós precisamos entender e ter revelação da palavra. Abre a sua Bíblia em Hebreus 4:12. Olha o que diz acerca da revelação da palavra. Porque não adianta, irmãos, nós lemos esse texto que nós acabamos de ler aqui, de Salmos, se nós não tivermos a revelação do que isso quer dizer para nós. Se nós não conseguimos aplicar isso na nossa vida, se nós não conseguimos olhar esse texto e entender ele pela ótica espiritual. Porque se eu e você olharmos a Bíblia com uma ótica natural, muitas das coisas que estão escritas aqui não vão fazer sentido para nós. Porém, quando nós entendemos, interpretamos, pedindo para Deus a revelação, assim como o pastor compartilhou aqui sobre Davi também, ele tinha a revelação de quem era Deus. Por isso que ele venceu Golias. Não é porque ele era um exímio matador de gigantes, mas é porque ele tinha a revelação de quem era Deus. E é isso que Davi fala aqui, ele fala assim: eu conheço um Deus que o caminho é perfeito. E olha o que diz aqui em Hebreus 4:12 sobre revelação da palavra. Pois a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha que poderoso isso aqui, irmãos. E olha o que Paulo fala aqui aos hebreus. Ele fala que essa espada é uma espada de 2 gumes. Quando nós falamos de uma espada de 2 gumes, nós pensamos numa espada que tem a lâmina para os 2 lados, amém, irmãos? É isso mesmo. Só que gume também é traduzido na palavra de Deus como embocadura, como 2 bocas. Fala que é como um rio que tem duas saídas, uma para a esquerda e outra para a direita. E o que isso nos fala? Que quando nós lemos a palavra, nós precisamos passar essa palavra por essas 2 medidas. A primeira medida é ler. A segunda medida, como nós falamos na semana passada, que nos traz o discernimento, é meditar na palavra. É trazer a palavra para a nossa vida. Você lê, você absorve, depois você medita nessa palavra. Consequentemente, quando você está meditando em algo, você começa a falar sobre aquilo. Essa é a segunda boca. Uma você recebe, a outra você fala. E a palavra começa a fazer efeito na sua vida. Então, quando nós lemos um salmo poderoso como esse que nós acabamos de ler, nós precisamos aprender a confiar nisso e repetir. Esse é o Deus que eu sirvo é um Deus cujo caminho é perfeito, cuja sua palavra é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Isso é ter discernimento, ter revelação, trazer isso para a sua vida. Amém, irmãos? Olha,
não adianta a gente só ouvir a palavra de Deus, se nós não meditarmos acerca dela, se nós não compartilharmos acerca dela. Porque nós nos reunimos nas quartas-feiras e compartilhamos a palavra de domingo, porque é o momento onde nós estamos falando, colocando para fora, aquilo vai gerando vida dentro de nós. Amém, irmãos? Isso é extremamente importante. Você pode receber uma palavra como essa, você pode vir aqui todos os domingos, receber algo e ser tremendamente abençoado, se sentir bem por aquilo que você ouviu. Mas essa palavra só vai fazer efeito na sua vida à medida que você medita sobre ela e compartilha sobre ela. Isso começa a virar um ciclo na sua vida, isso começa a mudar o seu coração. Não adiantava nada Davi ter a revelação de quem era Deus, se ele não fosse à frente de todo aquele exército e falasse assim: você está indo contra o exército do Deus vivo, não é o exército de Saul, é o exército de Deus vivo. Então ele tinha a revelação e ele foi lá e falou, e viveu aquilo. Nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus nas nossas vidas, amém, irmãos? E quando nós ouvimos essa palavra, desse texto, pode deixar o texto de Salmo ali o tempo todo, nós vamos ficar indo e voltando para ele, tá? Isso. Nós vemos ali que Davi fala que o caminho de Deus é... Só que o que acontece, irmãos? Qual que é o nosso conceito, se eu te perguntar, irmão, o que é um conceito, o seu conceito de um caminho perfeito? Provavelmente aí na sua cabeça você pensou, é um caminho pleno, cheio de alegria, de paz, um caminho de rosas, sim ou não? Ou só eu que penso nisso? Você fala, o caminho perfeito é o quê? É um caminho liso, um caminho sem buraco, é um caminho provavelmente sem curva, sem subida, é uma reta, cheio de água em volta e uma paisagem bonita, sim ou não? Só que muitas vezes, irmãos, se nós olharmos a Bíblia com essa revelação, já deu meu tempo aqui, Parei. Aí foi. Mas se nós olharmos na Bíblia, nós vamos entender que não é a mesma ótica de Deus. Quem foi que falou essa palavra aqui, que o caminho de Deus é perfeito? Lá em Salmos, foi? Davi. Nós acabamos de falar aqui, eu achei muito interessante a pergunta que o pastor Bruno falou assim, quando vocês lembram de Davi, do que vocês lembram? Todo mundo falou o quê? Vocês lembraram Davi pelo quê? Pelo inimigo dele. A vida de Davi, por um acaso, nessa ótica nossa de perfeição, foi uma vida perfeita? Para olhar. Um menino que quando o profeta foi na casa dele para ungir um dos filhos do seu pai, de Jessé, nem o pai lembrou dele. Já começou aí, largado, abandonado. Já podia ser uma bela de uma vítima. Meu pai reuniu todos os meus irmãos, o profeta está lá e eu estou aqui trabalhando. Vida perfeita? Foi ungido, recebeu a unção, continuou cuidando de ovelha, continua levando comida para os irmãos na guerra. Quando chega na guerra, o que acontece? A confusão. Um monte de homem forte, treinado, armado, batendo os dentes diante de um gigante. Ele ouve aquela afronta e ele vai confiando na palavra revelada que ele tinha, que o exército de Israel era o exército de Deus vivo, e ele vai nessa palavra e vence Golias. Agora começou a ficar perfeito, sim ou não, irmãos? Ele vence Golias. Saul fica feliz com esse menino e traz ele para perto. Ele começa a ser general e começa a ganhar várias batalhas. Perfeito, não é? Mas aí, daqui a pouco, as mulheres começam a cantar uma música que toca no coração de Saul, falando que Davi matou mais do que Saul. Aí Saul começa a ficar com inveja. E aí Saul faz o que com Davi? Persegue Davi. A ponto de Davi ter que fazer o quê? Fugir, se esconder dentro de uma caverna, com um monte de doido, um monte de gente excluída da sociedade, por conta de uma coisa que não foi culpa dele. Era o propósito de Deus que tudo isso acontecesse, que ele fosse ser um governador, um chefe do exército lá, esqueci o nome agora, um general. Era o propósito de Deus. Mas aí o que acontece? Ele tem que fugir, se esconder,
foge, se esconde de Saul. Aí os irmãos conhecem toda a história. Depois Davi vai, Deus faz todo o que precisa ser feito, Davi assume como rei, começa a ganhar todas as batalhas. E um momento da vida de Davi adultera, cai em pecado. E aí Davi fala o quê? Que serve um Deus cujo caminho é perfeito. Que perfeição que tem nesse caminho de Davi. Sabe qual é a perfeição que tem no caminho de Davi, irmãos? É a perfeição de Deus. A perfeição de Deus não está no meio do caminho, está no destino desse caminho. Davi Jesus é a semente de Davi. O caminho de Davi trouxe o caminho para a terra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Davi não viu nada disso lá naquele caminho que ele estava vivendo, cheio de loucura. A família de Davi, os filhos de Davi, o que você fala disso? Mas Davi fala o quê? Eu sirvo a um Deus, esse é um Deus do caminho perfeito. O problema, irmãos, é a nossa revelação da palavra. Nós não conseguimos entender a visão e a ótica de Deus acerca da perfeição. E aí nós ficamos em conflito, porque você fala, como pode? Eu sou um filho de Deus, amado de Deus. Eu tenho a herança, eu tenho a recompensa. E no meu caminho não são só flores. Deus está trabalhando na minha e na sua vida, irmãos. E o caminho dele é perfeito, independente da circunstância ou da situação que você está enfrentando. É perfeito e ponto. Olha o que diz, esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Davi, que passou o que passou, que viveu o que viveu. As situações e as circunstâncias não mudaram a fé e a revelação que ele tinha de Deus. Nós lemos na semana passada, Davi falou assim, olha, eu conheço mais do que todos os meus mestres, porque eu medito no testemunho do Senhor. O que dava essa convicção para Davi? Meditar e conhecer a palavra de Deus. Se a gente parar para olhar, irmãos, dá uma olhada sobre os homens da Bíblia, a história. Isaac, coitado do menino, ele foi levado, o pai dele ia matar ele com uma espadada. Que perfeição que tem nesse caminho. Mas é a geração que ele gerou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, a história de Jacó. Cadê a perfeição? Aos nossos olhos naturais. Mas o caminho de Deus é perfeito, porque Ele não diz a respeito apenas da caminhada, mas é do destino. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, meu irmão. E durante o caminho, o momento que nós estamos vivendo aqui na terra, Deus vai usando situações e até o caos para trabalhar na nossa vida, para nos moldar com aquilo que Ele quer gerar no nosso coração e na vida das outras pessoas. Olha só o próprio Cristo. Ele foi, olha o que diz a palavra aqui, ó. Vou ler para os irmãos aqui. Eu não anotei aqui. Mas Cristo, Ele sofreu pelas minhas e pelas suas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E muitas vezes nós não conseguimos entender e ter a revelação da palavra, e entender que em algumas situações a nossa vida não vai estar de acordo com aquilo que nós imaginamos, ou projetamos. Mas isso não muda quem Deus é. Ele é um Deus do caminho perfeito. O final não chegou ainda. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente para ver e tenta encaixar a palavra de Deus na nossa ótica. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Que nós tentamos muitas vezes encaixar a ótica, a palavra na nossa ótica, ou deixar de forma similar a forma com que Deus vê com a forma com que eu vejo.
Só que nós precisamos buscar o quê? A revelação da palavra. Nós precisamos ler, meditar, falar sobre ela, estudar, porque aí vai ter a divisão do que é alma e do que é espírito, aí você vai entender a beleza de Deus em todas as coisas. Se você parar e olhar para a natureza é perfeita ou não é, irmãos? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus é o Deus perfeito, que o caminho de Deus é perfeito, independente de qualquer circunstância ou situação. Qual é a circunstância que você está enfrentando, irmão? Eu não sei. Mas o que eu sei é que nós servimos a um Deus cujo caminho é perfeito. Não importa tudo que aconteceu na sua vida, Deus continua sendo perfeito. Sabe, muitas vezes se eu e você fôssemos controlar a natureza, a gente ia cancelar algumas coisas que Deus fez. Porque a gente tem uma visão muito errada de perfeição. Um vulcão, um ciclone, é natureza, não é? Foi o diabo que criou? Foi Deus. E ele é perfeito. Quando o vulcão vai, não tem o que segura ele. Tem um propósito em Deus naquilo. É perfeito. Se fosse eu e você, a gente ia, não, vulcãozinho não, cicloninho não, vamos só deixar a garoinha. Garoinha tá bom, para molhar e regar. Mas Deus é perfeito, Ele sabe o que você precisa, meu irmão. A gente só não pode abrir mão no meio do processo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. E o caminho dele é? Você serve a um Deus? Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Não é em metade, não é no começo, não é no meio, não é no fim. É em tudo. Só que se eu e você não tivermos essa revelação, a gente não colocar isso para dentro, mastigar com o cérebro, com as duas bocas. Mastiga com o cérebro, medita. Declara isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sabe, irmãos, muitas vezes quando nós nos deparamos com isso, nós abrimos mão do final. Foi o que aconteceu com o povo no Egito, que saiu, foi resgatado do Egito, que iam para Canaã. Eles se frustraram com a imperfeição do caminho. Quando chegou na porta, que Deus levou eles para o lugar perfeito, eles olharam para dentro daquele lugar perfeito e ainda falaram assim: não dá. Olha o tamanho dos gigantes lá dentro, eles vão comer a gente como gafanhoto. Mas Josué e Caleb, eles gritam: eia, vamos possuir, é a nossa herança. Deus é perfeito, a circunstância não muda. Só que muitas vezes nós vivemos uma vida de derrota, porque nós não confiamos no Deus perfeito. Nós não entendemos a perfeição de Deus nas coisas que Ele faz. Ah, pastor, mas se você soubesse como está meu casamento, se você soubesse como está a minha empresa, se você soubesse como estão as minhas finanças. Meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Você vive e serve. Você é um filho de um Deus perfeito, que tem os caminhos perfeitos, que a sua palavra é comprovadamente genuína. É esse o meu e o seu Deus, ou não é, irmãos? Só que se a gente só ouvir, não tiver discernimento, não colocar para dentro, a gente vai viver com a vida de um derrotado. A sua batalha não acabou, então você não é um derrotado. Você pode estar até tomando uns boxes bem fortes, que está até meio, mas não acabou. O caminho de Deus é perfeito. Às vezes até se você está na lona, Deus está te dando tempo para você respirar um pouquinho. Porque não acabou ainda, meu irmão, porque Deus é perfeito. O problema é que a gente desiste muitas vezes no meio do caminho. Olha o que diz em Romanos 8, 28. Quantas milhões de vezes você já ouviu e já leu esse texto? Romanos 8, 28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aqui que está o ponto, irmãos. Muitas vezes, quando todas essas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus acontecem na nossa vida, quando nós falamos todas as coisas, são as coisas boas e as coisas ruins, elas começam a acontecer, ali naquele meio do caminho a gente se esquece do propósito.
E a gente começa a olhar só para aquela circunstância. E aí, por falta de propósito, você perde a causa daquela luta. E quando nós perdemos a causa e o motivo daquela luta, nós abrimos mão. Você entrou no seu casamento com um propósito, com uma causa, meu irmão. Você teve seu filho com um propósito e com uma causa. Você abriu a sua empresa com um propósito, com uma causa. Você está no seu trabalho com um propósito, com uma causa. Só que a luta vai vir. Quando essa luta vier, ou agora que ela já chegou, para onde você está olhando? Para a imperfeição do caminho ou para o propósito daquela causa? Você assumiu a sua liderança, irmão, com um propósito. Deus está te usando no ministério com um propósito. Mas vai ter as imperfeições no meio do caminho. E aí? Para onde nós vamos olhar? Muitas vezes nós perdemos a vontade de viver, porque nós perdemos a visão do propósito de Deus, da causa de Deus para as nossas vidas. Sabe, irmãos, eu não sei como você está aqui nessa manhã, mas eu senti de trazer essa palavra para trazer esperança ao seu coração, para você entender que você vive e serve a um Deus perfeito, em tudo que Ele faz. O caminho dele é perfeito, a sua palavra é comprovadamente genuína. Não desiste no meio do caminho, meu irmão. O Senhor é com você. Sabe, quando Davi escreveu esse texto aqui, foi um momento da vida dele, onde ele já estava como rei, a carreira dele estava finalizando, ele já havia vencido todas as batalhas dos inimigos que estavam ao seu redor, e aí ele para naquele momento e começa a perder a causa, porque tem duas formas de você perder a causa. Muitas vezes você perde porque está dando tudo muito errado, ou às vezes começa a dar tudo muito certo e você se distrai com aquilo que está dando certo. Muitas vezes você lutou para ser próspero, Deus trouxe prosperidade na sua vida e hoje você está se perdendo por conta dessa prosperidade. Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava numa situação que ele já estava perdendo a causa. Eu já matei todo mundo, ninguém mais vai brigar com a gente. Agora é hora de eu bater as botas e pronto. Mas aí Deus trouxe a memória dele, que faltava um lugar ser estabelecido no centro no meio do povo. E aí Davi começa a montar e receber do Senhor a revelação para construir o templo que o seu filho iria terminar. Muitas vezes a nossa vida, irmão, está toda bagunçada, sem gosto, sem graça, porque nós estamos esquecendo de colocar Deus no centro. E aí quando Davi teve essa revelação, eu sirvo a um Deus que é perfeito. A sua palavra se comprova. Nós precisamos construir um templo aqui no meio. Eu vou construir, meu filho vai dar sequência nisso. Porque o que eu estou criando aqui hoje não é só para hoje, não é para eu comer hoje ou amanhã, é para a minha posteridade. Ele nem imaginava que ele realmente ia ser a semente de Cristo Jesus. Mas você vê o que Deus faz na vida dele, irmão? Irmão, para nós finalizarmos, eu só quero que você saia daqui com uma certeza de que Deus está trabalhando na sua vida. Não desiste. Volte a sonhar. Sabe, irmãos, às vezes, por conta do caminho ser tão tortuoso, o sonho desapareceu. A esperança foi embora. E você já não se vê mais capaz. Às vezes você fala, pastor, mas você é bom. Você fala, porque você é jovem, né? Tem muita coisa ainda para viver. Olha, irmãos, Sara recebeu um propósito quando ela tinha 90 anos. E no exterior dela nada mudou. Mas no interior mudou tudo. O Senhor deu um útero novo para uma mulher de 90 anos. Às vezes no seu exterior nada vai mudar, mas no interior, quando Deus coloca o propósito dele, quando Ele te lembra o porquê que você está aqui, você é um filho amado do Senhor, que a prosperidade vai vir sobre a sua vida para te dar um lugar de fala, e quando você estiver nesse lugar de fala, você vai exaltar o nosso Deus. A sua família vai ser restaurada, porque você vai ser usado para restaurar outras famílias.
O Senhor vai te dar a cura sobre a situação que você está passando, para você ser um testemunho. Nós somos chamados para multiplicar a nossa herança. E às vezes nós precisamos passar por situações que vão nos tirar da zona de conforto, para o Senhor mover e trabalhar em nós. Irmãos, nós servimos a um Deus que é perfeito, que o caminho dele é perfeito. Então o caminho da sua vida é perfeito. Você pode olhar para trás e não enxergar isso. Você pode olhar para frente e enxergar menos ainda. Mas a palavra nos confirma isso. Deixa ela entrar dentro do seu coração como uma revelação. Viva isso, medite isso. Quais são os sonhos que a circunstância roubou do seu coração? Quais são as orações que a circunstância te fez parar de orar? Que você já abriu mão, já cedeu, já largou. Não estou falando para você sair querendo fazer por você mesmo, irmãos, mas eu estou falando para você confiar nesse Deus que pode fazer por você. Para voltar a esperança no seu coração. O Senhor tem um propósito na vida de todos nós. Você não é, nenhuma gota cai do céu por acaso. Tem um propósito da chuva cair na terra. Não tem um propósito de você estar andando aqui. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus tem algo poderoso na minha e na sua vida. Só que o caminho perfeito de Deus é diferente daquilo que nós idealizamos. Às vezes é meio esquisito, mas é assim, porque é a visão de Deus. Então o que nós devemos pedir para Deus nessa manhã? Para o Senhor nos trazer a revelação da perfeição dEle na nossa vida. Para que a gente possa enxergar e ter o discernimento de que todas as circunstâncias estão ao meu derredor, estão me moldando para aquilo que Deus tem para a minha vida. Ah, pastor, mas você não sabe, eu não sei, mas eu sei a história do monte de gente da Bíblia, eu sei a minha história. E o Senhor sabe o que Ele está construindo para você. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele já viu o começo, o meio e o final da sua vida. E é perfeito, porque a palavra diz que é. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Eu queria te convidar a ficar de pé aí onde você está. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.